Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estarmos aqui. Então, nossos expositores, eles vão responder as perguntas do público, que já estão aqui conosco, mas podem vir mais. E eles vão, cada um, ter 10 minutinhos para falarem sobre o tema do nosso painel. O mundo tem tanta necessidade de luz, de amor, quanto de luz. Vou repetir. O mundo tem tanta necessidade de amor quanto de luz. Então, vamos mandar nossas vibrações mais amorosas ainda para todos eles, para que a gente possa ter respostas também consoladoras para os nossos corações. Muita paz a todos. Então, vamos começar primeiro as damas. Então, com a nossa Ana. Obrigada, Edna. Bom, que coisa boa, nós estamos terminando a mostra, né, num sentimento de convivas, né? Muito bem. Bom, para variar um pouquinho, estava dizendo aos meninos, eu gosto muito de utilizar as histórias, porque elas remetem a gente a um campo simbólico, né? Que está ali, às vezes a gente não tem como falar de sentimento. E elas traduzem mais ou menos o que a gente constrói no dia a dia. Então, imaginando como a gente poderia conversar sobre o tema do painel, me deparei com esses 3 personagens. Vocês lembram O Pequeno Príncipe? Quem leu, massa. Quem não leu, vai ler, porque vale a pena. Bom, estamos, então, o príncipezinho mora num pequeno planeta e ele tem uma rosa, que ele ama a rosa. Ele dedica todas as energias dele para a rosa. Ele protege tanto aquela rosa que criou uma redoma e impede que lagartas, os bodes possam comê-la, devorá-la. Ele livra a rosa de todas as intempéries que ela poderia passar. Mas ele ainda não está muito feliz com aquele relacionamento, porque a rosa é a rosa. Ela é assim, autossuficiente. E tanto mais o trabalho do príncipe se faça, mais ele quer um pouco mais. Então, ele precisa compreender aquela relação e ele sai por aí afora. E vai de um planeta, vai descobrindo várias coisas até que ele chega num planeta e ele encontra e fica sabendo e fica desolado. A rosa não é única, como ele pensava. E ele encontra um roseral. Ele realmente fica muito decepcionado, porque ele pensava que ela era uma raridade. Mas, na verdade, ela não era. Quando a gente olha para o outro e idealiza alguém que a pessoa não é. Então, o príncipezinho estava nesse dissabor. Mas ele não se deixou derrotar. Então ele continua e acaba encontrando o outro personagem, a raposa. A raposa, então, traria para o príncipezinho uma outra forma de relacionamento. Enquanto a rosa embevecia-se e nutria egoicamente, como se por um egoísmo mesmo, quase narcisista, da existência dela e que ela achava que o príncipezinho tinha que amá-la daquele jeito. A raposa dizia para o príncipezinho que desejava ser cativada. Porque só depois é que ela poderia entregar-se na relação fraterna, de conhecimento. O príncipezinho acha aquilo muito interessante, novo. Então, tudo bem. Ele vai e se deixa e vem cativando a raposa. E eles passam vários momentos juntos. Depois, quando ela percebe que o príncipezinho vai embora, ele diz, olha, eu tenho que ir. E a raposa disse, nossa,
eu vou sentir tanta saudade. E ele diz, mas não é culpa minha. Tu que quiseste que eu te cativasse. Aí disse, sim, mas eu vou gostar. Porque ao olhar para o campo de trigos, lembrarei dos teus cabelos dourados. E aí ensina para o príncipezinho uma lição. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então o príncipezinho avaliou que ele tinha ali a rosa, ela não precisava ser única, porque ela tinha aquilo que ele necessitava. Ele gostava da rosa e pronto. O que esses 3 personagens podem trazer para a gente de reflexão? A Rosa, ela precisava entender que a gente não pode estar numa posição de apenas receber na relação. Nós precisamos estar na condição de dar também. Enquanto o príncipezinho foi ensinado pela raposa que ele podia cativar e se deixar cativar. A raposa, então, diz, eu estou pronto para ser cativada. Estou pronta para ser cativada e eu vou querer. É a posição de quem está na condição de abertura para o amor. E é lógico, nós estamos falando aqui do amor que nos substancia, que nos torna fraternos, não é? Num bom italiano, fratelli, irmãos. Então, nessa pequena história, nessa pequena passagem, bem resumida do livro, nós começamos a perceber, queridos, que apesar de sermos feitos pela substância de Deus, que é amor, nós precisamos aprender a amar. E seja qual for a situação onde estivermos, a experiência reencarnatória que estejamos, nós precisamos desenvolver a capacidade de amar. Mais cedo eu dizia que o amor nutre, e é verdade. Mas a gente precisa entender que essa nutrição não pode ser avolumada de tanto que nós nos sintamos extracorpóreos, né? Como uma super pessoa. O tamanho do amor é o tamanho daquele que quem dá e quem pode receber. Nós aprendemos dia a dia a sermos amados, mas principalmente a amar, a receber o amor que o outro pode nos dar e nos sentir confortáveis com isso. Samson, no capítulo 11, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele termina a sua mensagem dizendo: amai muito para seres amados. Ele não disse, espera ser amados para amar. Mas é necessário que ao procurar o outro na afetividade, na busca de desenvolver e dar amor, nós automaticamente receberemos. E foi essa a reflexão, meninos. E eu deixo para vocês agora. Queridas irmãs, queridos irmãos das 2 dimensões da vida, a gente gostaria de apresentar 2 perspectivas para o tema que encerra a nossa mostra espírita. O primeiro aspecto é que, quando Emmanuel reflete a passagem de Romanos 13:10, ele relaciona que 2 conceitos. O conceito de que há uma necessidade tanto de amor quanto de luz. E esses 2 conceitos,
eles implicam uma relação direta com a obra do Espiritismo para a humanidade, que é poder revisitar o pensamento de Jesus e, a partir daí, retomar alguns ensinamentos que, de alguma sorte, a humanidade se afastou um pouco. A luz, na representação simbólica, é aquela que ilumina a nossa jornada e aponta para nós com segurança onde nós devemos trilhar a nossa existência ou as nossas existências reencarnatórias no processo do evoluir, intelectualmente e ético-moralmente. Mas essa verdade, como o próprio Jesus disse, quando apontou e prometeu outro Consolador após ele, nós iríamos conhecer a verdade que é a luz. Mas a libertação seria uma construção nossa a partir do conhecimento dessa luz, desta verdade. Por isso é que Emmanuel sabiamente diz que temos necessidade tanto da verdade, da luz, como também do amor. Porque o amor é que dá sustentabilidade às nossas ações, que de fato conseguem a sintonia com a lei divina natural. Então, conhecer a verdade é um passo importantíssimo. No entanto, se não é sustentado pela lei de amor, nós podemos nos equivocar, que é o que comumente a gente realiza ao longo das nossas reencarnações. Então, precisamos aliar o amor à luz para que a sustentabilidade das nossas caminhadas, das nossas escolhas, estejam, de fato, enraizadas nessa energia maior que organiza o universo e as nossas vidas. E o segundo aspecto é que Emmanuel, fazendo um relato interessante do que seria o making of do momento em que Jesus com os seus discípulos, logo depois que Jesus contou a parábola do bom samaritano. E aí Jesus, observando os diálogos entre os discípulos, percebeu que todos estavam falando mal do doutor da lei e do levita. Ou seja, estavam mais uma vez centrados no argueiro, no olho do irmão, do próximo, esquecendo a trave dos seus olhos. E aí, carinhosamente, diz Emmanuel, que Jesus, então, propôs uma nova reflexão. O ato de amor do bom samaritano, ele precisa ser conduzido para os demais necessitados daquela cena. Nós que queremos seguir os passos de Deus, e nós que estamos querendo seguir os passos de Deus pelos passos e ensinamentos de Jesus, não podemos olhar para quem se equivocou e julgarmos negativamente. E Jesus propõe que a gente também precisa se organizar, principalmente não só por quem é vítima de qualquer tipo de equívoco humano, mas aquele que provoca a existência da vitimização de um irmão. Mesmo quando a gente não comete, mas a gente deixa de ajudar. Então, nesse sentido, portanto, a gente pode dizer, pode afirmar claramente que nós precisamos estar muito atentos para, diante do erro do próximo, nós não procurarmos ajudar só aquele que sofreu dano, mas que a gente também esteja vigilante para poder auxiliar principalmente aquele que promoveu um dano. E que a nossa postura não seja de julgamento, seja a postura de quem enraiza-se cada vez mais no compromisso de viver essa mensagem do amor. Por isso, portanto, que o mundo
necessita tanto de amor quanto de luz, porque nós não podemos deixar ninguém no caminho. Então, foram essas duas perspectivas que a gente queria trazer para iniciar o nosso diálogo posteriormente. Nós havíamos combinado, para aproveitarmos melhor o tempo, de que eu cederia o meu espaço de fala para que nós avançássemos em relação às perguntas. Apenas para não falarmos nada, eu vou deixar duas frases de reflexão. A primeira delas, de Joana de Ângeles, na obra Amor Imbatível Amor. Ela diz que o amor não se apega, não sente a falta, mas frui sempre, porque ela vive no íntimo do ser e não das prestações que o amado oferece. E outra de Emmanuel, em que ele diz que a luz não grita, não ofende, não bate, não agride, a luz simplesmente ilumina. Vamos passar para as perguntas, meus irmãos. A primeira, ela vai para o Éden. Éden, como vencer as nossas próprias imperfeições, se temos tanta dificuldade de seguir o conselho de Santo Agostinho? Bom, vou ficar sentado igual a vocês, tá certo? A resposta ainda é a mesma da questão 919 do Livro dos Espíritos. Nós precisamos nos conscientizar e operar em nós, cotidianamente, a construção cada vez mais aprofundada de quem somos nós, o conhece-te a ti mesmo. Essa é a jornada. E, a partir daí, a gente vai aprofundando esta consciência do que somos. E veja como isso é um desafio. Autoconhecer-se numa única existência, para espíritos que ainda estamos no aprendizado desta arte do autoconhecimento, já é um desafio. Mas quando a gente aprender a se conhecer bem numa única existência, a gente apenas está começando a jornada do autoconhecimento, porque a gente vai ter que mergulhar numa memória milenar e se conhecer não só enquanto a persona de hoje, mas o coletivo de personas que nós estagiamos ao longo de milênios. Então, é preciso que a gente comece o mais rápido possível. E à medida que a gente realiza o autodescobrimento, nós identificamos o que está mais em sintonia com a lei divino-natural e aquilo que está menos. E quanto mais a gente se conscientiza dessa realidade em nós, mais a gente vai se convencendo de que o próximo também precisa ser tratado com o mesmo carinho e com a mesma atenção. E assim a gente vai crescendo, a gente vai cada vez mais se tornando um verdadeiro seguidor de Jesus. E é assim que todos conseguiram se tornarem cartas vivas de Jesus. Porque foi o autoconhecimento que fez a gente compreender a nossa precariedade evolutiva, foi os nossos erros que nos facilitaram a compreensão do quanto de perdão, de compaixão nós precisamos para continuar a nossa jornada, e foi assim mesmo nessa experiência de autoconhecimento que a gente descobriu que o próximo também merece o mesmo carinho na jornada dele. Fábio, na atual realidade do nosso planeta, como poderemos nos ajudar para sairmos das trevas? Essa é uma pergunta que ela pode ser analisada em duas perspectivas. A perspectiva individual e uma perspectiva cósmica. Numa perspectiva individual, a luz, ela tem um papel fundamental dentro de nós mesmos.
No prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, quando faz menção ao exército de estrelas, de luzes, de espíritos superiores que vêm ao comando do nosso Senhor, diz o Espírito de Verdade que eles cumprem 3 papéis fundamentais para este processo. E aí a gente, a partir dessa análise do Espírito de Verdade, percebe que há questões cósmicas, há questões individuais. Ele diz que estes espíritos hão de dissipar as trevas, glorificar os justos e confundir os orgulhosos. A grande maioria de nós está em cima do muro, somos os orgulhosos. E o Espiritismo, a mensagem de Jesus, vem e nos confunde. A gente acreditava que se deveria educar batendo nas crianças, puxando o cabelo, arrancando a orelha, tirando daqui, colocando aqui. Aí vem o Espiritismo e nos confunde. E diz assim, não é desse jeito. Aí o legislador diz, olha, a lei é resultado do costume. E o nosso costume é que o homem é o chefe da família. Aí vem o Espiritismo e nos confunde. Fala de uma lei de igualdade entre homens e mulheres. Então, dentro de nós mesmos, é necessário que a luz inicialmente venha nos confundir. Porque quando a luz ela penetra por uma pequena fresta em um ambiente escuro e a gente começa a abrir os olhos, a gente abre um pouco confuso. E pouco a pouco a gente vai se apropriando daquilo que a luz nos permite ver. Entretanto, existem aqueles que são tão resistentes à luz, que Satya Sai Baba os compara às pedras. Existem pedras de Sai Baba que estão nas regiões mais abissais dos oceanos, portanto, cercado de água, e em uma pressão gigantesca de água. Se você tira essa pedra, abre, elas estão secas por dentro. Existem outras pedras que estão nas praias. E essas pedras que estão nas praias apenas recebem um beijo das ondas. Não tem a mesma pressão das pedras que estão no fundo do mar. E quando nós abrimos, percebemos que elas estão umedecidas por dentro. Alguns de nós nos transformamos com o mais leve toque das águas. Outros estão sob pressão e não mudam. Basta lembrarmos que Anás, Caifás conviveram com Jesus, tiveram a oportunidade de ouvi-lo. E outros nem o conheceram e se transformaram só em ouvir as histórias. Então precisamos nos permitir confundir-nos. Cosmicamente, a respeito do mundo, essa transformação, Allan Kardec diz em A Gênese, que para um mundo sair de um estado para outro, é necessário que os seus habitantes mudem, porque a classificação dos mundos apresentada por Allan Kardec, no capítulo 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem como critério os habitantes. Quando ele classifica o mundo em perfeito, o mundo em prova de expiação, o mundo de regeneração feliz celeste, o critério dessa classificação não é a geologia do mundo, é o habitante. Para que o habitante mude, de duas uma. Ou ele vai se transformar, ou eu vou tirar os trevosos e trazer outros. E aí teremos as migrações espirituais, que Allan Kardec trata. Então temos essas duas dimensões de análise. A nossa possibilidade de mudança ou o nosso tchau. Que Jesus nos ilumine. Muito legal. Ana, como é difícil quando somente uma pessoa na família é espírita, para falar
o Evangelho. O que fazer nessas situações? Bom, o que a gente faz? Nada. A gente não faz absolutamente nada. Vocês já viram como se forma uma duna de areias? Sabe como é? O vento sopra, vai de grão em grão e ela vai para outro espaço. O vento sopra de novo, vai para outro espaço. O movimento do ar locomove as pedras, os grãozinhos de areia, que se não fosse o vento, eles não sairiam de lá. O que você quer dizer com isso, Ana? É que, veja, nós tivemos a escolha de sermos espíritas. Esse foi o nosso desejo. Ótimo, maravilhoso. Se outros dentro da nossa família não significa que eles sejam piores que nós. Porque eles também têm o próprio direito de escolher ou não. Mas e onde está o exemplo do vento? A nossa conduta, todas as vezes que nós mudamos o nosso padrão vibratório, tudo à nossa volta muda. Não é necessário dizer para o outro, evangelizar o outro e dizer, o Espiritismo é muito bom. Veja, ótimo. Mas é necessário, antes de mais nada, você representar a sua própria escolha. Eu venho de uma família católica, todos. E vocês não imaginam como foi hereditário aquela escolha. Mas se eu decidi ser espírita, apesar da estranheza dos meus pais, eles aceitaram. Então, o que significou isso? Que eu precisava fazer essa escolha. E essa escolha é de minha responsabilidade. Mas eu não posso jamais imaginar que outros precisem fazer a escolha que eu fiz. O Espiritismo nos substancia, nos renova, nos faz uma nova criatura, porque de outra forma não poderíamos os chamar espíritas. Nós precisamos estar pronto para as nossas próprias mudanças. Se não for agora, será depois. Assim também os outros que nos olham. Se é necessário a mudança de cada um, quem sou eu para dizer que tipo de mudança você precisa? Não foi o próprio Allan Kardec que nos disse que necessitamos respeitar a decisão dos outros? Nós não fazemos proselitivo. Lembra? Isso vale para a família. Então, na convivência, o respeito ao outro, a decisão do outro, remete à própria importância da minha decisão. Conviver com essa decisão é de nossa própria responsabilidade. Mas não quer dizer que nós nos afastemos. Eu sou espírita, você não sei o quê. Não, gente. Essa não é a lição aprendida. Essa não é a lição que deve ser aprendida. Não é a lição que nos é dada. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente tomar uma decisão para nós mesmos e não ser reconhecido, inclusive, na família. Às vezes até receber as críticas. Mas se somos firmes em nosso propósito, outros acabarão não apenas entendendo, mas respeitando o espaço onde você está. O que eu posso fazer enquanto espírita, Ana? Ore. Faça seu evangelho. Imagine dentro do seu lar as possibilidades de emanação
que aquela oração proporciona. Se você está só, qual o problema? Os primeiros discípulos iam e vinham com os pés doloridos. Paulo recebeu pedradas para falar de Jesus. E qual o nosso problema? Então, queridos, não se preocupe com isso. Como diria o mestre, não vos deixai turvar vosso coração. Siga no propósito que você almejou. Essa é sua responsabilidade, de ninguém mais. Éden, e na casa espírita? Como trabalharmos o evangelho na casa espírita para que cada participante seja um ponto de luz e possa iluminar o mundo? Bom, a casa espírita é um espaço mais favorável pela proteção que os mentores queridos nos ofertam no ambiente do centro espírita. E a partir daí, nós temos melhores condições de sintonia com o bem. Mas seja qual seja o espaço onde nós estivermos, o compromisso é o mesmo. Mas a gente deve compreender que, ao adentrar ao centro espírita, a conexão com o mundo espiritual, um ambiente mais protegido para a vivência do Evangelho, nós iremos encontrar. Distante do centro espírita, a probabilidade é que essa proteção e essas condições, elas sejam minimizadas. Não que a gente não encontre em outros espaços a mesma proteção. Por que é que eu estou chamando a atenção? Porque muitas vezes a gente fica enfocando o trabalho da vivência do Evangelho como se ele dependesse do local onde nós estivermos. O local efetivamente pode favorecer mais ou favorecer menos, mas a jornada é a mesma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o caminho. Então isso significa que a partir da fala de Jesus e na compreensão espírita, eu tenho que me debruçar sobre esse conhecimento da lei divino-natural para melhor compreendê-lo. É por isso que o estudo na tradição espírita é muito forte. Mas muitas vezes a gente pensa que é estudar para fixar na mente, na nossa cognição, na nossa compreensão mais racional, o conteúdo do Evangelho. Isso é importante, mas não é necessário. Ou, aliás, não é suficiente para que a gente, de fato, transforme essa verdade numa libertação de cada um de nós. Então, no centro espírita, nós estamos o tempo todo sendo convidados a atuar como aprendizes a servos de Jesus. Seja qual seja a área da casa espírita, seja qual seja a nossa atividade na casa espírita, é uma família espiritual. Nós vamos encontrar irmãos que a nossa sintonia com as ideias deles é mais favorável para nós e outros que são menos favoráveis. Mas a ideia é que a gente possa aprender nessas relações. Mas o caminho é o mesmo. Eu tenho que valorizar o amor ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que procurar fazer ao companheiro do centro espírita aquilo que eu gostaria que ele fizesse comigo. E como disse Bezerra de Menezes, no nosso movimento espírita, na casa espírita, quem se achar melhor dotado de inteligência tem que ter a vivência do amor para esclarecer quem não alcançou o nível dele de compreensão. É a vivência da caridade. Aquele que
de repente, se sente mais forte diante das lutas, enfrenta suas lutas e vence, ele tem que estar disponível para aqueles que são mais frágeis. Então, observemos que no centro espírita, a gente tem as melhores condições de vivência do Evangelho de Jesus. E cada um, então, se avalie como está valorizando esse espaço. De, na hora das divergências, não verticalizar e não aprofundar as dissensões, as divisões dentro do centro espírita. Quando a gente tiver ideias diferentes dentro de um centro espírita, num ambiente mais favorável, a gente tem que verticalizar cada vez mais a necessidade do diálogo que acolhe a diversidade das ideias. Mas no centro espírita tem uma outra coisa que é mais forte na vida da gente: a interação do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Por que é que isso é importante? Porque é no centro espírita que essa comunicação se torna mais evidenciada, mais segura. E muitos de nós, trabalhadores do movimento espírita, o tempo todo a gente se equivoca e sempre, comumente sempre, a gente diz: foram os obsessores. Essa turma vive ali do nosso lado para nos prejudicar. E foram eles os causadores dessa dissensão. Isso é um desconhecimento da luz, da verdade que o conhecimento espírita traz. Relação com o mundo espiritual inferior acima de tudo, se ela se estabelece no nosso grupo espírita, é porque nós sintonizamos com esse grupo de espíritos. E se nós sintonizamos, por que a providência divina deixa isso acontecer? Para o nosso aprendizado, porque é nas relações sociais que a gente também aprende. E qual é o objetivo dos trabalhadores? Poder cooperar para a sua melhoria através do autoconhecimento, do burilamento perene, mas acima de tudo, resistir ao incentivo do arrastamento do mal, que habita a gente e que pode habitar no irmão que sistematicamente persegue a instituição espírita. Eu tenho visto ao longo, desde os 15 anos que eu estou, só para encerrar a nossa colaboração nesse sentido, e a gente agora, eu espero desencarnar pelo menos com 91, 95 anos nessa atual reencarnação. Eu vou ficar de pé agora para falar disso. Existe um fenômeno no movimento espírita curioso, de invigilância e de falta de conexão mais madura com os mentores queridos e uma relação mais educativa com os espíritos inferiores como nós. É o seguinte: uma instituição vai indo bem, 1 ano, 2 anos, 10 anos, aí de repente há uma cisânia, os bichinhos começam a corroer por dentro. Aí, de repente, o grupo se divide e formam 2. Ninguém se entende. As pessoas vão ao limite de ficar de mal. No meu tempo, eu sou de 67, ficar de mal era cortando, lembram disso? E não querem descortar de jeito nenhum, que é o inverso, né? Quem é da minha idade vai entender. E muitas vezes passa uma reencarnação todinha que eu não posso mais nem ver Fábio. Posso mais nem ver Fábio. Antes era Fabinho, meu amor, mas agora quero não, né? Eu fico imaginando aí depois os 2 centros são aquele permanece e o outro lá no Rio Grande do Norte tem muito bem disso. Eu acho que em Pernambuco não deve ter não. Aí o que é que acontece? Preste atenção como essa pergunta é importante. Aí o grupo que ficou de mal do outro agora vai para a tribuna. Meus irmãos, precisamos ter paciência com as imperfeições do próximo. Jesus disse que a gente tem que ter a caridade, tem que perdoar. Eu fico imaginando no mundo espiritual como deve ser
a perturbação dos espíritos que chegam perturbados para ajuda no centro espírita. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que deixa a gente seguindo assim. Mas vocês já imaginaram se os mentores não ajudassem? Na primeira reunião mediúnica de duas casas assim, já viria logo o primeiro. Nem me venha com essa história de que eu vou perdoar fulano de tal, porque eu acompanho vocês, vocês brigaram, vocês se separaram, vocês não se perdoaram, ainda estão de mal, e quer que eu perdoe essa criatura que me assassinou no passado? Tenha dó. Mas os mentores são tão queridos que devem bloquear. Não, esse aqui não, vai um mais ou menos para ajudar essa turma a crescer. Entende qual é o perigo da vivência no centro espírita? Esse é um dos fenômenos mais interessantes. É você evoluir em número, mas não evoluir em qualidade. Isso é o atestado de que a gente não está aprendendo de fato. Mas eu não estou dizendo isso, gente. Não é para a gente ficar pessimista, não. É para a gente continuar lutando e ficar mais vigilante. Quando os bichinhos de Humberto de Campos, que tem um conto dele sobre isso, né, começarem a chegar dentro da nossa casa espírita, a gente tem que sentar e dizer: ei, vamos nos entender aqui. E vamos conversar até dar uma dor, mas a gente tem que se entender, porque se a gente não se entender, como é que a gente vai falar de amor, de compreensão, de união para os espíritos que chegam desencarnados e aqueles que estão conosco? O movimento espírita precisa amadurecer muito nisso, porque senão a gente não vai ter sustentabilidade, não é? Nas nossas ações. Mas enquanto isso não acontece, fiquem tranquilos, porque os mentores queridos nos amam tanto que eles aproveitam todas essas experiências, não é? Para que a gente cresça, mas que a gente se conscientize e que a gente comece a ser daqueles que dizem: não, enquanto não houver entendimento aqui, a gente precisa parar e continuar conversando. Abre o evangelho 1000 vezes, ao acaso, não é? E a gente precisa vencer esses fenômenos de discórdia, de desunião, quando a gente tem que fincar a base do nosso esforço na ação da união, na ação da caridade, da compreensão e da ajuda mútua, ok? É isso. Fábio, o que é preciso fazer para que o movimento espírita não perca o foco na mensagem de Jesus? Essa é uma pergunta muito curiosa. E eu começo a reflexionar sobre ela a partir de uma mensagem não menos curiosa de Joana de Ângeles, uma orientação. Ela propõe espiritizar a casa espírita. Parece um pleonasmo. Se falássemos de uma casa cristã, seria cristianizar a casa cristã. Imaginar uma instituição cristã sem Cristo, imaginar uma instituição espírita sem espiritismo. Mas não existe espiritismo sem Jesus. Portanto, imaginar um movimento espírita sem Jesus é distorcer o próprio adjetivo que o qualifica, espírita. A época dos judeus, a época do pensamento hebraico de 2000 anos atrás, nós tínhamos um outro modelo linguístico, diferente do nosso. Quando se falava, por exemplo, de branco, uma parede branca, se ela diminuir a brancura um pouquinho, ela já não é branca. Ela é outra cor, mas não é mais branca. E essa percepção da época, ela mudou muito ao longo desses 2000 anos. Hoje a gente tem branco neve, hoje a gente tem branco gelo, a gente tem várias tonalidades de branco. Naquela época, as palavras elas tinham a força dos absolutos.
A força dos imperativos. Então, quando eu falava bom, entenda soberanamente bom. Chega-se a Jesus e diz, bom mestre. Não, bom é Deus, por causa dos absolutos. Então, se a gente tomasse a ideia de cristão naquela época, era o absoluto. Entretanto, quando a gente chega na Idade Média, quando a gente pensa no adjetivo cristão, a gente perdeu. A proposta de Lucas, quando ele nos sugere substituir a palavra de homens do caminho por cristãos, como aqueles que vivem a mensagem de Jesus. Isso ficou tão claro que até Allan Kardec, na Revista Espírita, ele distingue a arte cristã da arte espírita. Porque a palavra cristã já não é um adjetivo que caracteriza realmente o significado de ser cristão. Então eu chamo a atenção, porque Allan Kardec, preocupado com isso, ele apresenta em um livro dos médiuns uma expressão que se opõe ao modelo linguístico dos hebreus, verdadeiro espírita. Mas se não for verdadeiro, vai ser. O contrário de verdadeiro é mentiroso, é falso, não é o verdadeiro. Então, a gente já tem um modelo linguístico que não define as coisas pelo absoluto, mas pelo adjetivo. A gente vai adjetivando verdadeiro espírita, mas a gente tem o espírita exaltado, a gente tem o espírita imperfeito. Mas Emmanuel nos propõe, espírita seja o nome do teu nome. Quando ele nos propõe, será que ele propõe no absoluto ou no relativo? Que espírito imperfeito seja o nome do teu nome? Que espírito exaltado seja o nome do teu nome? Não é isso que ele propõe. Ele resgata o modelo linguístico hebraico antigo. Espírita seja o nome do teu nome. E hoje há uma preocupação tão grande que Kardec utiliza até a expressão espírita cristão. Mas todo espírita precisa ser cristão. Porque se não for cristão, não é o verdadeiro espírita. É qualquer outra coisa, mas não é o verdadeiro espírita. Mas Joana de Ângeles, percebendo esse problema, diz, é necessário espiritizar a casa espírita, porque nós estamos perdendo o espiritismo dentro da própria casa espírita. E levando o nome, levando o adjetivo espírita da casa, sendo que ela precisa ser espiritizada. Isso merece profunda reflexão de nossa parte. Porque amanhã observaremos a preocupação que deveria ser observada hoje, apresentada por Bezerra de Menezes em 2017, em uma comunicação no CFN. Éden estava presente, a nossa querida Cristina Pires estava presente. Começa o nosso querido Bezerra, metamorfoseando-se, o materialismo penetra em todas as instituições humanas e nem as organizações religiosas escapam de sua capacidade camaleônica. E, de repente, em vez de espiritizar, vamos materializando ou trazendo o materialismo para uma instituição que deveria ser espiritualista. O materialismo vai ali penetrando nas entranhas sem que nós nos percebamos envolvidos nisso. E começamos a tratar as pessoas de uma forma em que Manuel Filomeno de Miranda se preocupa, e na obra Tormentos da Obsessão,
ele nos chama a atenção para os espíritas de gabinete, uma expressão que ele utiliza. Espíritas de gabinete. Estudam, conhecem, recebem o remendo do rasgo social, entretanto, colocam no pano velho. E nós nos tratamos da mesma forma que se tratavam os fariseus. A roupa é a mesma, não estamos usando túnica nupcial, mas estamos querendo participar do grande banquete, da grande festa. E isso deve nos chamar a atenção, porque o caminho que nós escolhemos seguir é o Cristo. Ele é o caminho, não tem outro caminho. Se tivesse, ele teria dito, olha, o caminho pode ser eu, mas tem esse outro aqui. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Portanto, permaneçamos vigilantes para não distorcermos o sentido dessa palavra belíssima chamada Espírita. Espírita seja o teu nome. Espírita seja o nome do teu nome, espírita seja o nome da tua instituição. Eis as palavras de Emmanuel na obra Religião dos Espíritos. Vamos pensar sobre isso. Ana, como trabalhar o tema da inclusão na casa espírita? Que pergunta boa. Ganhei meu domingo, obrigada. Né, Lu? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que concepção de inclusão nós temos. Porque ser inclusivo não é apenas, mas é também ter libras, fazer audiodescrição, ter uma rampa. Isso só não é inclusão. Nós precisamos começar a refletir. Eu falo sempre muito nisso, não é, gente? Mas não tem como não falar nas nossas relações sociais. Como nós olhamos um e o outro. Porque quando a gente fala de inclusão na perspectiva espírita, nós estamos indo além da materialidade. Como diria a nossa querida Meimei, do berço. A matéria vê o berço, o início e o final, o Calvário. Nós não enxergamos assim. Uma vida contínua permanece infinitamente. Então, o olhar espírita, essa perspectiva dentro da inclusão, revela para a gente, para nós, que nós somos espíritos imortais, capacitados em nossas experiências, constituídos de habilidades e de necessidades. Então, quando olhamos para o outro, não vemos diferença, porque nós não somos diferentes. Olha só que interessante. Nós somos criados simples e ignorantes, saímos das mãos do Pai, e aportamos nos vários núcleos dos planetas, enfim. Mas o que nos dá a diversidade de cada um é o nosso livre-arbítrio. Porque nós, com o nosso livre-arbítrio, constituímos quem somos, para onde vamos, escolhemos as nossas experiências, e sendo cada um de nós herdeiros de nós mesmos, é evidente que a caminhada e a constituição das nossas habilidades tem a ver com o caminho e as experiências que escolhemos. Essa, eu diria, e não gosto muito da palavra diferença, prefiro diversidade e singularidade, porque falar de diferença é uma palavra muito classificatória. A gente classifica coisas, pessoas não. Pesado, escuro, branco, preto, nós classificamos coisas. Nós não. Nós precisamos, então, no primeiro passo, reconhecer
e respeitar a diversidade de cada um. Porque como espíritas, seres imortais, reconhecendo isso em nós enxergamos as experiências oportunas, reencarnatórias que temos tido. Isso faz de nós apenas um trajeto, né? Faz para nós um trajeto da nossa grande história. Viver uma experiência na deficiência, no transtorno, na privação cultural, nas condições de vulnerabilidade social, nas razões por que nascemos e estamos constituídos desta ou daquela cor, das nossas preferências, que seja, constitui-nos como pessoas, como espíritos diversos. Nós temos um universo dentro de nós a ser explorado. Então, diz Kardec que dentro dessa diversidade, esse espírito imortal se constitui nessas experiências. E ele faz uma pergunta muito importante no Livro dos Espíritos. Não adianta, porque eu não consigo lembrar o número da pergunta. Então, a pessoa, eu lembro o número ou a mensagem. Então, eu prefiro a mensagem. O que ele diz? Ele pergunta: é verdade que os idiotas, como se chamava antigamente, idiotas e cretinos, fazia parte de uma escala de QI, né, de um coeficiente de inteligência. Então, nós tínhamos essa escala, hoje em dia a gente já não usa mais, mas essa era a pergunta de Kardec, era voltada para poder compreender a pessoa que nasce com uma grave deficiência intelectual, por exemplo. Então, ele dizia isso, ele fez essa pergunta: há diferença? E a resposta: absolutamente não. Porque o espírito daquele que habita um corpo, na experiência encarnatória de um transtorno ou de uma deficiência, muitas vezes é mais adiantado do que vós. É fantástica essa resposta. É fantástica. Porque ela derruba o nosso preconceito. Não há justificativa para o nosso preconceito. Sendo espíritas, não. Ao reconhecermos a nós e o outro como espírito imortal, não há como balizar as nossas velhas concepções. E é preciso entender que a forma como hoje organizamos a nossa sociedade vem de longínquas datas. E nós apenas, inadvertidamente, como crianças absortas no conhecimento que precisamos fazer e elaborar dentro de nós, repetimos as velhas condutas. Ao elaborarmos, vou dizer assim, uma conduta que é uma conduta de afastamento do outro, de não permanência do outro, da invisibilidade do outro. Essa conduta que anula o que somos, o direito de ser, é excludente. E ela está habitando entre nós há muito tempo. Desde a idade mais antiga, Roma, Grécia, China antiga, Constantinopla. Nós eliminávamos os nossos bebês quando eles não nasciam perfeitos. E nós ainda alcançamos justificativas para continuar anulando as pessoas. Olha lá. Então, falar de inclusão na nossa casa vai, em primeiro lugar, olhar
para dentro. Como eu me relaciono com as pessoas, como eu olho com as pessoas, como eu tenho constituído o meu respeito com o outro. Na nossa casa espírita, é necessário que todos os trabalhadores, todos nós, queridos, possamos ter um espaço de diálogo, porque nós precisamos conversar. E só nós conseguimos modificar uma cultura se a gente conversa abertamente sobre ela. Não há como estabelecer novos padrões, novas formas de ser, de existir, de formar uma sociedade, se não for ouvindo o outro, o espaço de direito do outro, da vivência do outro. Perguntar: o que você precisa? Como eu posso te ajudar? Mas não ser uma pergunta retórica. Ser de fato uma pergunta que coloca o outro no centro da importância que ele tem para mim, mesmo que eu não saiba seu nome. Bezerra de Menezes diz que o Espiritismo é uma filosofia que emancipa as mentes e que os nossos preconceitos, eles querem dizer exatamente o contrário, porque não deveríamos mais ter preconceito no sentido de pré-julgar alguma coisa ou alguém. No entendimento de que o outro investido daquela experiência, queridos, imagine a fortaleza que é daquele espírito vivenciar a sua experiência reencarnatória. E não significa que porque eu posso andar, ver, ouvir, eu sou melhor. Na verdade, eu posso estar estagiando nesse corpo simplesmente porque eu não tenho ainda condições, olhe lá, necessárias para passar pelas experiências necessárias. Deus me deu um refrigério. Então, o nosso olhar precisa mudar. E não pode ser deste ou daquele departamento. Tem que ser de todos. Nós precisamos olhar todos nós. Mas não quem chega, quem já está. Porque se não conseguimos ser protetores, acolhedores, com quem trabalha conosco e divide as responsabilidades de uma grande tarefa, nós não conseguiremos fazer isso com as pessoas que lá entram. A cesta básica, a sopa, o enxoval, tudo isso é importante. Mas se a gente reparar como estão as nossas mãos, elas estão iluminadas. Ao dar a cesta básica, não representando no outro a sua situação econômica, mas representando no outro, dizendo: meu irmão, você está nesse momento, mas você é importante para mim. E essa cesta básica apenas significa um primeiro momento, porque você é capaz de mudar. E eu acredito nisso. O nosso assistencialismo nada mais é do que a representatividade, infelizmente, do nosso preconceito. Em primeiro lugar, olhemos para dentro de nós, olhemos para nós. Como eu tenho me importado? Como eu tenho estado junto com os outros? Como eu tenho estabelecido rótulos?
Queridos, um rótulo, ainda que não seja falado, ele está tão presente, arraigado, prende a outra pessoa num espaço energético muito ruim. Então, a inclusão não começa só nas acessibilidades, mas dentro do nosso coração. E se você percebe, meu irmão ou irmã, que isso é necessário, sente, converse, convide os outros irmãos a pensarem sobre isso. Porque me sinto gratificada na fala dos meninos, não pode ser um adjetivo. Ser inclusivo não pode ser um adjetivo. Precisa fazer parte da forma que eu olho, que eu abraço e que eu respeito o outro. Então vai muito mais além. E para que a rampa, a nossa interpretação de Libras e todos os tipos de acessibilidade sejam de fato efetivas, existe uma outra muito maior e de muita força para ser desenvolvida em nós, que se chama acessibilidade atitudinal. A inclusão inicia pela acessibilidade das nossas atitudes. Pensemos nisso. Unamos os nossos esforços, porque ser espírita é ser espírita de coração. Gente, nós vamos precisar encerrar. Já chegou aqui o nosso momento, o nosso deadline, né? Então, agradecer ao Éden, que ele leve um grande abraço, né, para todos os que fazem lá a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, o Fábio, a Federação Espírita do Maranhão, a Ana Champlone, a Federação Espírita Pernambucana, e ao Jorge Godinho, que precisou voltar mais cedo, pela Federação Espírita Brasileira. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.